Sejam bem-vindos a esse encontro, pensado então com propósito, conteúdo e visão de futuro. Quero agradecer o Andréas pelo convite. Para quem não me conhece, sou o Rodrigo Vieira, jornalista aqui de Blumenau, trabalho na Rádio Menina e também na NDTV Record, que inclusive é parceira aqui da CIB, está ali a logo da TV, apresento lá o Balanço Geral ao meio-dia. Os meus colegas estão aqui cobrindo, o Adriano, também o Pedro. Daqui a pouco a reportagem vai para o ar lá na televisão. E o André esteve comigo já lá na Rádio Menina hoje de manhã também falando nesse nosso evento aqui. Reunimos profissionais, empresas e especialistas que compartilham um objetivo em comum: transformar a maneira como consumimos, geramos e gerirmos energia, colocando a eficiência no centro das nossas decisões estratégicas. Vivemos nessa era em que a competitividade não depende apenas de tecnologia, mas sim da inteligência na aplicação dos recursos, da integração entre os setores produtivos e, principalmente, da conexão entre as pessoas que pensam à frente do seu tempo, como é o caso dos senhores e das senhoras aqui nesse dia. Esse evento é o resultado da união de 3 empresas com DNA inovador e compromisso com resultados sustentáveis: a P3 Engenharia Elétrica, a Fiedler Automação Industrial e também a Comerc Energia, que hoje somam essas 3 forças para gerar conhecimento prático e aplicável ao mercado real. Ao longo desta manhã, então, a gente vai ter as palestras com conteúdo técnico de alto nível, com profissionais que vão trazer experiências muito concretas, soluções que funcionam e caminhos viáveis para transformar a eficiência energética em rentabilidade e a vantagem competitiva. Mais do que um evento, esse é um espaço de troca, de colaboração também, então aproveitem muito para aprender. Eu vou aprender com certeza muito aqui, quero conhecer mais da área aqui de vocês, provocar reflexões também, gerar contatos e, quem sabe, sair daqui com novas ideias, projetos e até mesmo parcerias. Muito obrigado mais uma vez pela presença, por terem vindo aqui e que seja realmente um dia de muita inspiração, aprendizado e ação. Está aberto oficialmente o nosso Fórum de Alta Performance. Lembrando que depois de cada palestra, nas 4 que teremos aqui, teremos o talk, né, para a gente trocar uma ideia, vocês poderão fazer perguntas e, ao final de cada palestra, vai aparecer aqui na tela um QR Code. Então, em cada troca de palestra, ficará o QR Code para vocês apontarem o celular e fazerem perguntas para cada palestrante. Então, aproveitem esse momento, o QR Code, já linka ali e já manda a pergunta digitalmente. E, ao final, aqui no talk, eu vou fazer as perguntas de vocês para os palestrantes. Para iniciar, eu convido já para subir aqui no palco, então, o Renan, por favor, está aqui já com a gente, o Renan Liner, que é da Ciclave Inteligência de Mercado, vai falar para a gente de evoluções industriais, cadeias produtivas e eficiência energética. Renan, é com você. Bom, obrigado pela participação aí, pela presença de todos vocês individualmente, né? Uma oportunidade para mim também ímpar conseguir rever aqui amigos de longa data, né, que fazia tempo que a gente não se viu, o Dieter, por exemplo. Né? O Malcolm não conta, que a gente se vê quase toda semana, então também... Beleza. Bom, a minha fala aqui é um pouco introdutória com relação à questão energética. Tecnicamente, esse assunto vai ser discutido aí pelos colegas aí nas próximas falas, né? Mas a questão é, como chegamos aqui? Né? Como chegamos aqui agora discutindo eficiência energética? Esse não é um debate recente, né? E eu acredito que o evento de maior magnitude na história da humanidade seja justamente a Revolução Industrial. Foi a partir da Revolução Industrial que nós transformamos o mundo, né? É o mundo como nós conhecemos hoje, somos o que somos hoje em função desses movimentos da Revolução Industrial, e a partir do início dessa Revolução Industrial, esse assunto já vem sendo discutido. Eu preparei um frame para vocês. Esse frame está dentro da bolsa, ele não consegue ser visualizado aqui, mas vocês têm um A3. Né? Esse aqui é do Marcos, eu peguei emprestado dele, porque ele também nunca lê as coisas que a gente escreve, então não vai fazer diferença. Brincadeira. Bom, nesse frame, nós iniciamos num eixo aqui embaixo, onde nós temos aqui uma evolução histórica, uma evolução no tempo, com todas as revoluções industriais apresentadas. Essa história parte de uma situação de uma Inglaterra mercantilista, século XVIII, né, que necessita estabelecer relações de troca por onde vai e por onde coloniza territórios. Uma era dedicada praticamente ao artesanato.
Entretanto, para sustentar essas relações de troca, nós precisamos maximizar produção, né? Então, esse ambiente dessa época da história tem uma série de desafios que estão elencados aqui embaixo. Esses desafios promovem alterações na sociedade, principalmente no campo ideológico. Alguns autores se valem disso e começam a teorizar a época em que estão vivendo, né? E isso tem um impacto nas cadeias de produção. Com o impacto das cadeias de produção, nós temos uma resposta artística, uma resposta cultural dentro da própria sociedade que movimenta um evento subsequente. Uma primeira revolução industrial, uma segunda revolução industrial e assim sucessivamente. Bom, em função da exiguidade de tempo, só deram 20 minutos para falar, então, lamento. Mas elas estão todas elencadas aqui. Em função disso, a gente vai aqui abranger só o que eu considero mais importante, primeira e segunda revolução industrial. Podemos avançar, Marcos? Então, a primeira revolução industrial, ela inicia na passagem do 18 para o 19, né, e é conhecida como um período dedicado à mecanização. Então, tínhamos uma Inglaterra artesanal, mercantilista, que precisava sustentar as suas atividades mercantis, né, e, portanto, passa a mecanizar alguns processos. O início disso data aí da metade do 18, com um engenheiro civil inglês chamado John Smeaton. E o que John Smeaton fez foi avaliar o desempenho de uma roda d'água. Então, rodas d'água iniciaram a mecanização de processos produtivos, basicamente na indústria têxtil inglesa, nessa passagem do 18 para o 19. E ele foi agraciado por esse trabalho na Academia de Ciências da Inglaterra, Royal Society, em 1759, se não me engano. 1759, desculpa. E o experimento dele basicamente foi o seguinte: ele ligou duas rodas d'água por um eixo, uma alimentou com água a partir do topo, outra pela base, e avaliou qual das duas desempenhava tinha uma melhor performance. Evidentemente, a que alimentava por cima, porque tinha o peso da água empurrando a roda e tudo mais, e desenvolveu uma série de instrumentos teóricos para a gente poder inferir, né, e calcular a potência que pode ser extraída daquela roda d'água para movimentar processos industriais. Eu acabei me dando conta disso alguns anos atrás, quando nós fizemos um trabalho de recuperação de uma roda d'água na Karsten. Isso, o Dieter tinha cabelo na época ainda, deve fazer uns 20 anos, né? E aí fizemos um amplo estudo sobre todo esse cenário aí do início da Revolução Industrial, que inicia aí com o processo de mecanização. O problema é que, para você implantar uma fábrica, você precisaria ter obrigatoriamente um curso d'água do lado, né? E um curso d'água com energia disponível para movimentar um processo fabril. E isso não é algo simples de encontrar. Para resolver esse problema, então, uma segunda onda de inovação, para citar Schumpeter, por exemplo, vamos ter uma figurinha ali depois, uma segunda onda de inovação traz a máquina a vapor, né? Então, James Watt aperfeiçoa um motor a vapor, que já existia na época, e agora fica um pouco mais fácil. Não precisamos mais do ribeirão, podemos simplesmente utilizar um balão de água, combustível, produzir vapor, transportar esse vapor até um ponto onde essa energia é convertida em trabalho útil, retorna um condensado e assim criamos um ciclo. Agora não dependemos mais da presença do corpo d'água, do rio, do ribeirão, para movimentar essa roda d'água. Então, fica mais fácil, a gente pode transportar o parque industrial para onde quisermos, né? Basta levar ali uma quantidade de combustível. Então, a mecanização inicia na Inglaterra nesse período de primeira revolução industrial, e a partir dali uma série de inovações tomam corpo. Agora, os ingleses levam isso realmente muito a sério, porque se vocês tiverem a oportunidade de visitar a abadia de Westminster, essas duas personalidades estão sepultadas lá, né? E aí a gente vê como isso realmente é cultural,
na Inglaterra ainda hoje. Está lá junto com Isaac Newton, junto com Charles Darwin, junto com Churchill, com todas as personalidades que realmente fizeram diferença na história inglesa. Então, a Revolução Industrial realmente tem um peso cultural muito forte. A partir da Inglaterra, vamos avançar, essa revolução avança para a França, para a Alemanha, para os Estados Unidos, para a Rússia, de uma forma mais truncada, mas com uma defasagem de mais ou menos uns 30 anos. Cada 30 anos ela pula de um país para outro. E aí inicia-se uma fase de infraestrutura. Bom, isso não é muito claro onde é que termina uma revolução, onde termina a primeira e inicia a segunda. Mas se pensarmos na máquina a vapor de James Watt, movimentando processos produtivos e gerando trabalho útil a partir de uma conversão energética, é muito interessante, é muito simples, na verdade, nós imaginarmos essa máquina em cima de 4 rodas, produzindo uma locomotiva e movimentando essas cargas e iniciando aí uma era de aparelhamento de infraestrutura. Então, agora nós também podemos deslocar matérias-primas e produtos através de estradas de ferro. Bom, então isso acontece já numa transição de primeira para a segunda revolução industrial. Já estamos aí metade do século XIX. As cidades são completamente alteradas nessa época. Uma experiência importante no urbanismo surge em Paris na segunda metade do XIX. Barão Haussmann, contratado por Napoleão III, para mudar a cidade para que ela pudesse abrigar as novas fábricas, os financistas, as novas cadeias produtivas e a infraestrutura. Então, os grandes boulevards de Paris nascem justamente nessa época para melhorar o escoamento. Então, a segunda revolução industrial vem com uma proposta de melhora de infraestrutura. Bom, beleza. Pegamos a máquina de James Watt, colocamos em cima de 4 rodas, criamos uma locomotiva, transportamos coisas. Fabricamos coisas com o uso do vapor, transportamos essas coisas com o uso da locomotiva a vapor, e aí, do lado da locomotiva, surge um telégrafo, começa a transportar mensagens e assim a vida segue. Então, essa passagem do 17 para o 18, do 18 para o 19, talvez seja o momento mais rico da modernidade. Se fosse escolher um século para viver, sem dúvida escolheria esse. Bom, agora, o que essas revoluções têm em comum? Se vocês olharem esse frame, forem para a primeira, para a segunda, para a terceira, para a quarta, a quinta não está preenchida ali propositalmente, é um desafio intelectual que todos podemos fazer. O que elas têm em comum é que elas buscam justamente um aumento de produtividade. É por isso que essas transformações acontecem e essas rupturas acontecem. Esse aumento de produtividade, acredito que seja o debate mais importante que esse país deveria ter. A nossa produtividade aqui no Brasil, pelo menos no campo industrial, não tem sofrido grandes incrementos aí nos últimos 30, 40 anos. Eu acho que esse é o problema central e que, lamentavelmente, não tem a atenção que deveria ter. E, claro, produtividade ocorre, aumento de produtividade depende de uma série de componentes. Entre esses componentes, eu gostaria de citar aqui 3 deles. Produtividade depende da participação de capital. Ou seja, eu tenho que colocar à disposição de quem produz instrumentos melhores, ferramentas melhores, utilidades melhores, enfim, processos, controles, equipamentos, tudo isso tem que participar, tem que ser disponibilizado para que esse aumento de produtividade ocorra. Agora, claro, para que esse aumento de produtividade ocorra, nós também precisamos de capacitação de pessoas. Nós não vamos conseguir movimentar esse capital de uma forma favorável sem que pessoas sejam devidamente capacitadas para isso. Então, temos aí um segundo aspecto, capacitação. Depende de gente e gente qualificada.
depende de capital, depende de gente qualificada e depende de produtividade total de fatores. Isso aí já não é só um papel nosso, isso é papel de Estado e de governo, né? Nós precisamos de um ambiente de negócios, nós precisamos de uma certa liberdade econômica, nós precisamos de infraestrutura, precisamos de rodovias, portos, aeroportos, enfim, né? Energia. Então, esses 3 componentes, eles são bastante evidentes em todos esses países que lideraram a Revolução Industrial, né? A Inglaterra tem isso de uma forma bastante clara, bastante visível, assim como a França tem, assim como a Alemanha tem, assim como os Estados Unidos têm, que talvez seja o melhor exemplo, né? Então, temos capital disponível, temos pessoas capacitadas, temos ilhas de inovação e temos fatores, principalmente liberdade econômica, segurança jurídica e infraestrutura. Bom, claro, existe um vínculo formal entre disponibilização de capital, processos, controles, equipamentos e pessoas e capacitação de pessoas, né? Não conseguimos rodar um sem rodar o outro. Vamos avançar aqui, Marcos. Agora, como é que a gente faz isso? E esse é o tema desse encontro. Como é que a gente faz isso, considerando eficiência energética? Qual é a relação de produtividade e eficiência energética? E como isso pode se tornar um fator de competitividade, né? Então, essa introdução aqui busca colocar um pouco de relevo nesse tema da eficiência energética que vai ser discutido hoje. Afinal, por que discutir eficiência energética? Bom, primeiro se discute eficiência energética há bastante tempo. Eu acredito que a roda d'água, né, na movimentação da roda d'água, John Smitton deve ter percebido que se ele usasse mancais mais apropriados, ou lubrificantes mais apropriados, ou formatos, geometrias mais apropriadas, ele conseguiria transformar mais energia por unidade de tempo, né, do que estava fazendo, né, do que vinha produzindo. Então, eficiência energética, ganho de eficiência energética, basicamente se refere a um ganho de transferência de energia. Energia é sempre transferida, convertida de uma forma para outra. Então, converte energia cinética em energia potencial, em trabalho útil e assim sucessivamente. Essa percepção, não tenha a menor dúvida, nos acompanha desde esse início. Então, eficiência energética, nos fatores de transformação, de conversão, de transferência, né, são sim aspectos relacionados à competitividade. E isso, evidentemente, norteia todas as atividades da Revolução Industrial desde a primeira, né? Então, chegamos aqui hoje para discutir eficiência energética, e isso, sem dúvida nenhuma, tem a ver com produtividade, né, que, sem dúvida nenhuma, acompanha todos os movimentos da Revolução Industrial desde então. Então, o tema é absolutamente relevante e absolutamente oportuno. Bom, claro, produtividade relacionada com eficiência energética e, sendo isso, um fator de competitividade. Nós precisamos investir, claro, precisamos disponibilizar capital para que isso ocorra, componentes com maior eficiência de conversão de energia, com maior eficiência de transferência de energia. E sempre que falamos em eficiência, ou de conversão, ou de transferência, resgatamos um conceito muito importante da termodinâmica, que se chama entropia, né? Entropia está associada com irreversibilidades, está associada com a perda de energia de uma forma irreversível. Não exatamente perda, a energia não desaparece, mas ela perde a capacidade de produzir trabalho útil, né? Dissipação de calor num circuito elétrico, por exemplo, né? Você tira uma energia da tomada para utilizar num equipamento, esse equipamento está destinado a movimentar uma determinada massa, uma máquina, qualquer coisa assim, e ele dissipa calor. Esse calor é perdido, você não consegue recuperar isso, né? Oh, já levantaram ali 10 minutos. Ok. Pessoal botando pressão aí, né?
Então, esse calor é perdido, você não consegue converter isso em trabalho útil e a redução de irreversibilidades passa a ser o tema central da eficiência energética. Tal como John Smitton certamente viu e tal como James Watt também viu, se vocês puderem ler essa história, é interessante como é que ele aperfeiçoou um motor a vapor que já existia na época, justamente reduzindo irreversibilidades e reduzindo perda de energia. Bom, então, capital tem que ser disponibilizado através de investimento para redução de irreversibilidades. Precisamos de máquinas melhores, máquinas que possuem menos atrito. Agora, precisamos de pessoas capacitadas para compreender isso, e compreender isso do ponto de vista termodinâmico. Como é que esse negócio funciona? Precisamos capacitar pessoas. Aqui tem duas expressões bastante clássicas da termodinâmica. Uma surge no século XIX, que é o conceito de entropia, né, justamente perda de trabalho útil, e ela é sempre maior do que zero, é sempre positiva. A entropia sempre aumenta em sistemas fechados. E outra é o máximo trabalho útil que eu consigo extrair de um determinado sistema, que é um conceito de exergia que surge agora no século XX, metade do século XX. Imaginem a seguinte situação. Eu tenho uma bomba, aqui, nessa cota de piso aqui, que eu vou chamar de uma referência zero. Essa bomba succiona uma massa de água e leva para um reservatório a 20 metros de altura. Então, eu forneço a essa massa de água uma energia potencial, através da conversão da energia elétrica, numa energia lá, no movimento de um rotor de bomba, e ele empurra essa água daqui para lá. Então, eu gasto uma quantidade de energia para isso. Então, se essa energia gasta para isso for reversível, eu posso pegar aquela água, colocar um gerador aqui embaixo, movimentar uma turbina e recuperar a mesma quantidade de energia. Esse seria um processo completamente reversível. Algo contínuo, moto contínuo, um ciclo de Carnot, por exemplo. Mas isso não acontece. Há uma perda de energia nesse processo. A água tem um atrito com as paredes da tubulação, energia perdida. A água tem um atrito com o rotor da bomba, energia perdida. O motor tem um atrito com rolamentos internos, energia perdida. Então, eu não vou conseguir produzir a mesma quantidade de energia, transformando aquele reservatório, alimentando uma turbina que está aqui embaixo. Ok, essa diferença é justamente a irreversibilidade decorrente de uma relação de entropia. Então, entender isso, quantificar isso, é fundamental. Porque nós precisamos de processos cada vez mais eficientes com menor irreversibilidade. Então, quando fizermos um investimento nesse sentido, não, vou trocar então essa bomba por uma bomba melhor. Vou botar uma bomba que possui menos atrito. Vou utilizar componentes elétricos que dissipam menos calor. Né? Vou utilizar um sistema de automação que modula conforme demanda. Né? E eu tenho aí uma racionalização do consumo energético. Tudo isso está pautado na busca da redução de irreversibilidades. E esse debate não é de hoje. Né? Esse debate tem 200 anos. Agora faltam 5 minutos. O pessoal bota pressão forte aí. Ok, vamos lá então. Mas essa energia, ela também tem outros valores hoje. Não foi fruto do acaso. Tá? Na época de James Watt, por exemplo, energia era associada simplesmente a custo e a eficiência. Hoje, além de custo e eficiência, interessa a fonte, de onde ela vem. Interessa o impacto socioambiental da sua produção ou da sua distribuição, ou se o gerador eólico produz muito ruído e afeta o bem-estar da comunidade de quilombolas que vive ali. Enfim, tudo isso entra no debate da produção, da distribuição, da conversão de energia. E estamos entrando, isso aqui um colega me passou aqui no início do café, estamos entrando aqui num movimento de energia de baixo carbono, né? Incluindo aspectos de sustentabilidade. Bom, com isso, o debate sobre energia ganha complexidade. Não é simplesmente linear, cartesiano, mas se torna mais complexo. Complexo na etimologia do termo quer dizer tecer em conjunto. Mais fatores,
são necessários para a gente equilibrar essa balança, para a gente equilibrar esse debate. Então, o tema da eficiência energética acaba tendo que abordar também outros aspectos relacionados à produção e distribuição de energia. Nuclear, não quero. É de baixo custo e é eficiente. Mas né, socioambientalmente não pega bem. E assim vai. Ok? Bom, então, diante disso, esses fatores de competitividade associados com a eficiência energética, né, eles acabam interferindo nas decisões das organizações. Né? Então, nós temos que mudar aspectos de competição associados à eficiência energética. Por quê? Porque o debate sobre a qualidade da energia, sobre a fonte da energia, sobre a sustentabilidade, acaba definindo ali algumas relações comerciais. Então, podem e devem interferir nos aspectos de competitividade. E esses padrões de competidores devem ser compreendidos, para que a gente possa tomar essas decisões. Estamos aqui até com o patrocínio da Fiedler, nós tivemos um debate aí 2 anos atrás sobre a criação de uma linha de componentes associadas à conversão de energia em baixo carbono. Né? Então, uma linha especial de componentes, onde você pode ter conversões de energia, transformações de energia, tendo uma emissão de CO2 reduzida. Por quê? Porque tem corporações que acabam colocando isso como um fator de competitividade, né? E o valor disso acaba indo para um sistema de preços. Né? Não vamos confundir aqui custo, preço e valor, são situações, cenários distintos. Mas isso, então, surgiu no nosso debate na Fiedler há uns 2 anos atrás. Bom, fazendo um resgate agora, só um resumo, porque a gente está tendo que avançar aí um pouco rápido. No debate sobre eficiência energética, resgatamos ali na história, que isso não é algo atual, isso tem 200, 300 anos, surge a partir da conversão de energia cinética, hidráulica, mecânica, mecanização de processos produtivos, para que a Inglaterra pudesse produzir mais e continuar sua expansão colonialista, no sentido de uma Inglaterra, um período vitoriano, vamos colocar assim. Beleza. Desde lá se discute eficiência. Né? Então, eficiência energética é um tema central e eficiência energética é um tema relacionado com produtividade. Né? Então, produtividade depende de eficiência energética e produtividade depende de investimento de capital e depende de capacitação de pessoas. E produtividade é associado com eficiência energética, mas a energia muda um pouco, né, a sua relação com a sociedade. Não se fala mais só em custo e eficiência, se fala também na sua fonte, nos seus impactos socioambientais e tudo mais. E com isso, definem-se novos padrões de competitividade no mercado. E assim chegamos aqui. Chegamos em 2025, diante desse cenário. Vamos avançar. Aqui temos, agora, mudando um pouco, só trazer aqui algumas lâminas mais para a reflexão de vocês. Essas são as ondas de inovação, né? Isso é um gráfico bastante conhecido, isso é Schumpeter, mas temos aqui uma primeira revolução industrial, com primeira e segunda onda de inovação, energia a vapor, força hidráulica, indústria têxtil, siderurgia, né? Produção de aço, ferrovia. Depois tivemos aqui uma segunda revolução industrial, eletricidade, uma história muito bonita na cidade de Nova York sobre isso, né? E início de combustão interna, produtos químicos, depois uma automação, uma informatização de processos, depois a sustentabilidade. Bom, claramente o que a gente percebe é o seguinte, que o século XIX foi um século orientado pela física. O tempo esgotou, já estou acabando. Foi um século orientado pela física. O século XX foi orientado basicamente pela química. E o século XXI vai ser o século orientado pela biologia. Então, nós temos aqui biotecnologia, biomimetismo, ecologia industrial, sustentabilidade, integração de sistemas. E isso é bastante nítido, certo? Como as revoluções industriais foram sendo influenciadas por essas grandes disciplinas
da ciência. Podemos avançar aqui? Bom, deixa eu pular esse, já que o meu tempo esgotou, deixa eu ir para o último. Mais um. Eu quero só fazer uma pergunta aqui para vocês, antes de prosseguirmos nos debates. Então, existe um enigma na literatura, Enigma de Tebas, e tem aqui algumas perguntas. Embora o tempo está esgotado, vamos dedicar aqui 30 segundos para as pessoas lerem essas últimas 6 linhas e tentar identificar quem é, de quem nós estamos falando. Sou invisível como o vento, mas não sopro por acaso. Se me abraçares, levarei tua casa ao futuro. Se me ignorares, deixarei que o tempo me ultrapasse. Posso ser risco ou oportunidade, mas sem tua decisão eu sou apenas incerteza. Quem sou eu? A resposta é a mudança. Então nós precisamos exercitar aqui algumas mudanças em busca de uma maior produtividade associada a uma eficiência energética.